É uma honra poder convidar para a nossa primeira apresentação o CEO e fundador da DPO-Net. A DPO-Net atualmente conta com mais de 2.000 clientes em todo o território nacional, mais de 7.000 alunos treinados e mais de 100.000 processos mapeados. Advogado, mestre em Direito e especialista em proteção e privacidade de dados, é o fundador e CEO da DPO-Net, principal software nacional para adequação e gestão de proteção e privacidade de dados. Veio trazer um conteúdo de valor sobre os impactos da LGPD no e-commerce. Seja muito bem-vindo, Ricardo Maravalhas. Boa tarde a todos. Obrigado pelo comparecimento de todos vocês aqui. A casa está cheia, muito legal. Obrigado pelo convite, Robson. Obrigado pelo convite, Carla. Obrigado a Eficaz. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar, de alguma forma, trazer aspectos práticos que podem mudar um pouco aquilo que vocês vivem no dia a dia e o que vocês precisam fazer relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. E para começar, eu tenho que fazer duas perguntas. Primeiro, para a organização. Não tem nenhum promotor convidado, nem nenhum membro da NPD e nem do PROCON aqui, né? Então a gente pode conversar numa boa. Isso é importante. Porque a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, já que não tem ninguém da NPD aqui, não tem nenhum promotor e não tem também ninguém do PROCON, quem aqui já ouviu falar de LGPD? Quem aqui já iniciou um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados no seu e-commerce, mas ainda não terminou? Quem aqui já implementou completamente um programa de proteção e privacidade de dados que contemple a LGPD no seu negócio? Totalmente. Uma pessoa. Quem aqui não fez nada? Está batendo no que eu penso. Porque quando a gente... Não se preocupem. Porque quando a gente vê matérias no jornal e a gente percebe 70% das empresas se adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados, 60% se adequaram, 50% se adequaram, não é uma realidade. A realidade é essa aqui. É essa que a gente está vendo. E intimamente todo mundo está se perguntando: poxa, eu não fiz nada. E aqui eu vou trazer para vocês uma informação muito importante. Pelos nossos cálculos, nem 20% das empresas no Brasil se adequaram. Só que até agora a gente está ouvindo falar essa LGPD, essa LGPD, essa LGPD. Tem gente que fala LGBT. E é algo etéreo. Isso não impacta a minha vida. Ela está aí. Muitos acreditaram que ela não ia entrar em vigor. Ela entrou em vigor em 2020. Muitos entendiam que não ia haver multas. As multas foram autorizadas a partir de 2021. E aqui uma novidade para vocês. A vida de vocês vai mudar com relação à lei. Porque agora, em fevereiro, foi aprovada a resolução número 4 da NPD, que definiu a dosimetria das penas, e lá na frente a gente vai falar sobre isso. O que significa? Já existem milhares de processos que a gente não sabe que existe, represados na NPD, ou seja, ela está trabalhando, e que estavam só aguardando essa resolução de fevereiro para que as autuações começassem a ser emitidas. Ricardo, eu sou um pequeno e-commerce. Isso não vai me afetar. E aqui eu trago uma novidade também, uma empírica, uma experiência nossa empírica. Isso eu vou falar um pouco mais para frente. No nosso ramo de atuação, a gente trabalha muito com pequenos negócios. Que um pequeno escritório, um pequeno consultório de odontologia fatura o quê?
20, 30 mil por mês, recebeu uma notificação do NPD. Vocês conseguem perceber a granularidade de onde vai chegar? E aí vem a questão, como é que a NPD chegou nesse pequeno consultório? Gente, consumidor. Vocês trabalham com o quê? Quem é o cliente de vocês? É a empresa ou é o consumidor? Quantos pedidos vocês fecham por dia? Vocês conseguem entender o grau de exposição que vocês estão? Vocês conseguem entender que se o site de vocês não estiver adequado com 2 medidas simples, esse consumidor pode notificar a NPD e a NPD pode notificar vocês? Vocês conseguem entender que hoje, e aí eu vim da área do direito, como foi falado, e tem um bicho que é advogado, é um bicho maquiavélico. Ele é do demônio. Nós temos no Brasil mais de 1 milhão de advogados. No Brasil tem mais advogado que no resto do mundo inteiro, acreditem. Não tem trabalho para todos os advogados. E aí o bichinho, ele fica o dia inteiro maquinando, criando tese para entrar com a ação. E isso vai começar a impactar a vida de vocês. Tá todo mundo triste com o que eu estou falando aqui, não é para ficar. Tem saída, e a gente vai falar das saídas e que elas não são custosas e tão mirabolantes assim. São simples. E a minha missão aqui, conversando com vocês, é trazer esse olhar, esse foco, falar, não é tão difícil assim eu estar adequado. É possível eu me adequar. Mas o mais importante de eu estar trazendo esses dados para vocês e chamando vocês à responsabilidade, que é para o bem de vocês, é que eu sei que é muito importante vender, mas tem que se adequar. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Qual a importância de se adequar? Eu sempre falo que são 2. A principal delas é reputacional. É a reputação do negócio de vocês. É a imagem de vocês. E como vocês podem capitalizar isso no dia a dia de vocês? Eu sou um e-commerce amigo da proteção e privacidade de dados. Vocês têm que enxergar isso como uma oportunidade de um diferencial na concorrência. Sair na frente. E não olhar isso apenas como, é a segunda razão de você se adequar, uma obrigação legal. E aqui também, trazendo um papo juridiquês, a gente tem que falar uma real. Existe uma resolução na NPD, que é número 02, que diz o seguinte, não importa o tamanho do seu negócio, você tem que se adequar. Bom, se eu tenho que me adequar, eu sou obrigado a me adequar, qual é a razão? Evitar multa. Porque, galera, a lei não veio para impedir vazamento de dados. A lei veio para mitigar os riscos. Porque a gente, antes da internet, a gente tinha certeza que ia morrer e que ia pagar imposto. Com o advento da internet, a gente passou a ter uma terceira certeza, que vai morrer, vai pagar imposto e nossos dados vão vazar. Vão vazar. Acreditem. Agora, ocorrendo um vazamento de dados, nós estamos sujeitos a sanções que podem chegar até 50 milhões de reais. E se você não tem nada feito, como é que você vai atenuar uma multa? Voltando a falar da parte legal. Se você tem algo feito, você pode até não ser autuado no caso de um vazamento. E aqui trazer um outro dado importante, por que me adequar? Ricardo, não vou ter vazamento de dados.
Tudo bem, eu sou muito pequeno, é no fundo da minha casa. Você não precisa ter vazamento de dados para ser autuado. Basta você não estar cumprindo a lei e você ser denunciado. Agora eu trago um dado europeu muito legal da Alemanha. Nós estamos mais ou menos uns 6 anos de atraso com a Alemanha, com a Europa, com relação à proteção e privacidade de dados. Então o que acontece lá, vem uma onda lá e que depois passa por aqui. Foi feita uma pesquisa na Alemanha e 70% dos consumidores alemães preferiam consumir com empresas que tinham consideração e relevância para a proteção e privacidade de dados pessoais. Explorem isso. Não façam isso apenas como uma obrigação legal, como pagar imposto ou outros tipos de obrigação, alvará, etc. Agora, o grau de exposição de vocês. Além de vocês terem inúmeras milhares, centenas de milhares de transações diárias, vocês ainda compartilham esses dados com inúmeras outras empresas. Vocês são do e-commerce, ERP, Google, CRM, plataforma de e-commerce. Vocês compartilham dados com contadores. O escritório de contabilidade, eu estou dando exemplos ainda para vocês aqui, de grandes empresas que eu não tenho dúvida nenhuma que estão adequadas. Porque são as primeiras. E aí depois vem o efeito viral. Agora, e o contador de vocês está adequado? Ou todos os seus arquivos fiscais estão num computador, numa sala do seu contador, cuja senha para acessar está num post-it na tela? Ou vocês transferem para o seu contador informação via WhatsApp e a secretária não tem senha no celular dela? Veja, eu não estou falando de má fé ainda, hein? E ela esquece o celular em alguma compra antes de ir embora para casa, e alguém pega esse celular e tem lá uma série de documentos de vocês compartilhados. Não pensem em vazamento de dados massivo, como daquele famoso nerd com a cara cheia de espinha, de madrugada, mexendo no computador, para tentar acessar a sua base de dados. Pensem nos vazamentos que a gente tem nas nossas casas. Gotas. Gotas. Isso é a realidade de vocês. Isso é a realidade de 99% das empresas no Brasil. Então, pessoal, aproveitem para se adequar, para evitar a multa. Aproveitem isso para capitalizar com os consumidores. Guardem isso, 70% dos consumidores alemães preferem consumir com empresas que têm consideração com a proteção e privacidade de dados pessoais. O e-commerce precisa se adequar? Eu acho que é meio óbvio, né? E vocês são vidraça. Vocês, a atividade comercial de vocês está no mundo eletrônico, na internet. Está exposto. Se um supermercado físico que tenha o mesmo volume de transação que vocês têm, tem obrigatoriedade de se adequar, com um risco de exposição muito menor, imagina vocês, com tanto de API que vocês têm aberta com terceiros, com tanto de informação que vocês compartilham. É inexorável, gente. Mudou a realidade de vocês. E se eu pegar e entrar no site de vocês aqui, e a gente fizer uma brincadeira agora, e vocês falarem, dá uma olhada no meu site.
Fala, tá errado isso. Tá errado isso. E tem gente vivendo disso. Tem gente vivendo, por exemplo, e a gente já viu isso empiricamente também. O seu banner de cookie não está de acordo com as recomendações da NPD. Eu não fui informado dos dados que estavam sendo coletados, dos meus dados, e eu precisei contratar, acreditem essa narrativa que eu estou passando para vocês. Eu precisei contratar um técnico de informática para formatar o meu computador, para limpar todos os cookies que você não me avisou que eu estaria sujeito e exposto. E ele ainda te manda na notificação todos os cookies. Eu quero R$5.000, que foi o prejuízo que eu tive contratando esse perito. Eu sei, gente, basta ele saber como é que ele limpa o computador dele pela internet. É fácil, mas isso está acontecendo. Vocês estão expostos assim. Vocês podem começar a receber notificação de vigarista. E aí tem duas opções. Eu vou fazer um acordo com ele, ceder a chantagem. Eu vou contratar um bom advogado. Já começou gastando. Veja que pode acontecer até a hipótese de vocês não serem condenados num pedido absurdo desse. Só que você precisou contratar um advogado. Esse cara pode ser lá do norte do Pará, entrar com uma ação lá. E o desenrolar de tudo isso, vocês trabalham com e-commerce, vocês já sabem o que vai acontecer. O custo aconteceu. Sem contar que ele pode também notificar a NPD te notificar e vocês terem que gastar um dinheiro com advogado com relação a isso. Como me adequar? Quem aqui já alterou a sua política de privacidade do site, colocando adequadamente a Lei Geral de Proteção de Dados, dizendo explicitamente neste documento que tem que ser público quais são os dados que você coleta do seu consumidor, aonde eles são armazenados, com quem eles são compartilhados, por que eles são armazenados e por quanto tempo eles são armazenados. Levanta a mão. Eu acho que tem umas 250 pessoas, 300 pessoas aqui, nós já temos 300 autuações. Para advogado isso aqui já está uma beleza. Nós temos um advogado aqui que é amigo meu, inclusive, passa o cartão. Algo simples para ser feito. E aqui um detalhe legal, né? Como me adequar? Muita gente acha que é só jurídico. E tem muito advogado dizendo que é isso. E não é só isso. É isso, mas é além disso. Então, o primeiro passo é você se adequar às questões jurídicas da LGPD, por meio de contratos, por meio da política de privacidade, por meio dos termos de uso. Só que eu tenho mais algumas avenidas, né? Segurança da informação. Quem aqui adota uma política de senha segura na empresa? Nós já temos outra autuação, mais 300. Quem aqui tem 100% dos seus softwares instalados nos seus hardwares, licenciados e atualizados? Sobrou aí uns 249 autuações, fora a violação à propriedade intelectual. Quem aqui tem antivírus contratado e firewall? Gente, é tudo muito simples o que eu estou falando. E ninguém fez. É tudo muito simples. Eu estou falando de segurança da informação básica. Eu não estou falando ainda para grandes empresas um cofre de senha, como nós temos aqui o nosso amigo, o Mário, que trabalha com isso.
Eu não estou falando aqui de uma política de segurança da informação complexa. Quem aqui, voltando ao jurídico, possui um contrato de trabalho prevendo as responsabilidades e a confidencialidade dos seus funcionários? Uma. Se o seu funcionário for malicioso, e eu vou dar um exemplo para vocês também num pequeno negócio, uma clínica médica do interior do Paraná, imunologia. A secretária, todo mundo que entrava na sala de espera, a secretária tirava a foto e colocava no grupo de amigos. Será que tem HIV? Será que não tem? Tudo que a gente fizer não previne da má fé, mas previne mostrando que você foi diligente. Governança é um outro pilar. Quem aqui treinou os seus funcionários? Quem aqui que treinou os seus funcionários? E tem a documentação que treinou os seus funcionários? Treinamento básico. Não pode compartilhar senha. O que é LGPD, o que é dado pessoal. Coisa simples. O que fazer no caso de um e-mail estranho. Agora, posso elevar dependendo do tamanho do e-commerce, né? Quem aqui faz pen test anual? Quem aqui faz... tem uma política de segurança da informação? Eu elevei o nível. Mas nós vamos falar do que a gente precisa ter. Mas, basicamente, quando a gente fala de adequar um e-commerce, nós estamos falando de trabalhar em 3 pilares. Jurídico. E não caiam na conversa de advogado dizendo que adequando o seu contrato você está de acordo com a LGPD, porque vocês não estão. Segurança da informação e governança e cultura. Ricardo, eu tenho que então ter umas adequação e um sistema de segurança da informação igual da NASA? Não, é proporcional ao seu negócio. Que dados você coleta? Qual é a quantidade de dados que você coleta? Mas o básico foi o que eu falei aqui. Coisa simples. E galera, acreditem, vai chegar em vocês. Vai chegar em vocês. Muita gente vai querer comprar produto de vocês e vai querer sair sem pagar. Outro exemplo para vocês que têm funcionário. Um advogado, quando um funcionário procura um advogado trabalhista de uma cidade aí, o advogado trabalhista é muito esperto, ele manda uma notificação para a empresa. Me apresente todos os documentos do funcionário tal e como que os dados foram tratados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai ter que entregar tudo para o cara. A documentação está correta? Se não estiver correta, você já vai tomar na trabalhista. E outra coisa importante, gente. Não é só se adequar. Um detalhe, tá? Eu estou aqui como primeiro porque é para acabar com todo mundo mesmo, para depois vir o ânimo. Se eu fico no meio e acaba com o evento, você vem para o final, todo mundo vai embora chorando. Então eu estou primeiro aqui por causa disso. Vou deixar isso claro para vocês. O mensageiro da morte, né? Beleza. Lei Geral de Proteção de Dados não é implementar, virar as costas e acabou. É para o resto da vida. Na empresa a gente brinca, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona sem fim. Começa e nunca mais termina. E é para o resto da vida, galera. É o novo normal. Eu gosto desse termo, serve para um monte de coisa, né? É o novo normal. Então, vai fazer parte do dia a dia de vocês. Entrou um funcionário novo, treinamento de LGPD. Demitiu um funcionário, quais documentos tem que entregar? Vai contratar um escritório de contabilidade, me passa aqui quais são as suas medidas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Senão eu vou contratar um que esteja adequado. Não vou contratar você. Porque eu estou transferindo os dados para você. Então isso é o novo normal.
E aqui eu trouxe para vocês 12 pontos básicos, e aqui agora a gente está indo para a prática, depois de eu acabar com o ânimo de vocês, para vocês começarem a pensar em adequar o e-commerce de vocês. Atualização das políticas de privacidade e dos termos de uso. Eu acabei de dizer para vocês. Existem várias formas de vocês se adequarem. Acho interessante vocês procurarem um profissional que possa ajudá-los. Não acho que vocês devam fazer sozinhos. Vocês devem procurar ajuda para isso. Porque esse termo não pode deixar brecha. E outro detalhe, esse termo vai estar publicado no site de vocês e tem que ser constantemente atualizado. Consentimento dos titulares de dados. Isso aqui também é uma situação interessante para vocês entenderem. Ricardo, eu tenho que pegar consentimento para tudo que eu fizer? Muita gente diz isso e muita gente pensa isso. Errado. A maioria das atividades de tratamento de dados pessoais que vocês fazem, vocês podem continuar fazendo normalmente. Só precisam estar mapeadas e ter a base legal que justifique esse tratamento. Por um exemplo, eu preciso pegar consentimento para coletar CPF, endereço, nome completo e a compra dele? Não. Se eu estou fazendo uma compra e eu tenho que emitir uma nota fiscal, eu tenho uma obrigação legal, eu tenho uma obrigação contratual. Não preciso de consentimento. E aqui é muito importante vocês mapearem isso, porque tem atividades que vocês fazem que vocês vão ter que pedir o consentimento. Vocês têm isso mapeado? E o grande pulo do gato aqui é restringir o máximo possível aquelas atividades de tratamento de dados pessoais que precisam de consentimento. Por quê? Porque se precisar de consentimento, o consentimento pode ser revogado e vocês vão perder aqueles dados. Então, você tem 10 atividades de tratamento de dados, você tenta restringir o máximo possível. Formulários. Quem aqui não trabalha com formulário? Fica a dica. Peguem o mínimo possível de informação. Só as informações que são relevantes para aquela finalidade do formulário. Por quê? Porque se vazar, vaza o mínimo possível. Vocês querem um exemplo? Bom, dado pessoal é toda informação vinculada a uma pessoa física que a torna identificada ou identificável. Então vamos lá. CPF me torna identificado. Sou único. Agora, meu primeiro nome, identificado. Mas vamos juntar um monte de dado que torna uma pessoa identificável para a gente ver como a gente tem que pegar o mínimo possível de dados? Vamos lá. Um dado, profissão, advogado. Eu não sei se vocês coletam essa informação. É necessária? Pensem internamente. Vou dar outro dado. Cidade, Marília. Advogado no Brasil, mais de 1 milhão. Não me identificou. Outro dado agora. Cidade, Marília, vocês precisam coletar. De 1 milhão, restringiu para 1.000 e pouco. Uma informação vocês precisam, a outra não. Aí eu vou trazer uma terceira informação que vocês precisam. Endereço. Mas eu não vou pegar o endereço completo, eu vou pegar só um que vazou. Condomínio, Reserva Esmeralda. Deve ter restringido aí para uns 30 advogados onde eu moro. 3 informações, saiu de mais de 1 milhão para menos de 30. Aí, vocês resolvem fazer uma campanha qualquer, o Dia do Amigo do Animal, e vocês, ou num comércio comum, caminhada, e vocês pegam o nome do cachorro e a raça. Cachorra Shih Tzu, de nome Penilene.
Dono da cachorro Shih Tzu Penilene do condomínio Reserva Esmeralda. Não tem 2, sou eu. 4 informações. Aí eu comprei no sex shop um vibrador. Vazou essas informações. 5 informações vazaram. Não vazou meu CPF. Não vazou meu nome completo. Eu estou exposto. Conseguem entender o tamanho da onde isso vai chegar? E a importância de nos formulários vocês pegarem o mínimo possível de informação. Porque quanto menos informação vocês pegarem, menor a chance de identificar e menor a chance do dano em razão da exposição. Uso de e-mail marketing. Pessoal, aqui tem uma grande controvérsia, mas o e-mail marketing ele está relacionado a uma atividade de tratamento de dados que é o legítimo interesse. Os clientes de vocês têm autorização pela lei, legítimo interesse, de disparar e-mail marketing. Bom, se ele receber um e-mail e pedir para não receber mais o e-mail, vocês não podem mais mandar. Vocês estarão infringindo a lei. Agora, indique aqui um amigo para você ganhar 10% de desconto. Foi assim que... Lembra que eu contei da clínica odontológica? Foi assim que a NPD chegou nela. Esse amigo não gostou. E denunciou a clínica. E nesse caso, o cara tem que ter dado o consentimento. O terceiro, que não é cliente de vocês, tem que ter dado o consentimento para que vocês utilizem o dado dele. Cuidado com esses dados que vocês compram na Sé também, viu? Brincadeira, gente, eu sei que ninguém faz isso. Cadastro de clientes. Mantenham atualizados. Tomem cuidado. Vocês podem mandar um cadastro de cliente que ele diz que ele é casado, às vezes vocês pegaram lá, casado com a fulana de tal, e ele se divorciou e está com outra, e vai receber um e-mail lá. E a mulher abre. Mantenham atualizados. Uma vez eu escutei uma coisa de um comerciante de Marília que me assustou. Ele falou, Ricardo, eu tenho mais de 130 mil clientes cadastrados no meu CRM. Cara, detalhe, tá? Não tem e-commerce. Cara, mas você vende, hein? Não, é que eu tenho isso aí cadastrado desde que eu abri a empresa. Cara, para que você vai ter isso? Você explora e-mail marketing desses caras? Não. Então tá. Quanto que você precisa desses? Os últimos 2 anos. Os últimos 5 anos para fim de marketing. Tá, isso cai para quanto? Cai para 20 mil. Você vai manter isso na tua base para quê, cara? Para vazar? Para aumentar a exposição de 20 mil pessoas para 120 mil pessoas? Guardem isso também. Se nas campanhas de marketing com quem vocês tentam se alimentar e comunicar, essas pessoas não respondem mais para vocês, depois de um determinado tempo, elimina. Lista de desejos. Também, mesma coisa. Canal de comunicação. Quem aqui tem um canal de comunicação com os titulares de dados? Expresso. Canal de comunicação para titular de dados. Quer saber a respeito das políticas de privacidade de seus dados pessoais? Entre em contato com. Quem aqui tem? Mais 350 multas. Nós já estamos chegando perto de 2 mil. Uma medida simples para ser feita. Designar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Aqui é o seguinte, galera. Pequenos e-commerce, médios e-commerce, a depender da quantidade de dados que tratam, do tipo de dados que tratam,
não precisam ter um encarregado de dados ou um DPO. Nem externo, nem interno. Mas se você tiver um caso de vazamento, vai servir como atenuante. E hoje você ter um encarregado de proteção de dados externo é barato. A tecnologia favorece isso. Agora, os grandes e-commerce, esquece. Tem que ter, acabou. Não tem conversa. Se não tiver, a multa. Isso está na resolução número 2. Estabelecer um plano de respostas a incidente. Se acontecer um incidente de segurança da informação, o que vocês fazem? Qual é o plano? Eu lembro daquela propaganda senta e chora do índio. Tem o que fazer. Vocês não têm um plano para isso. Comunica o NPD, não comunica o NPD? Chama um advogado, quem que é o contrato? Chama um técnico de segurança da informação? Paraliso as minhas atividades? O que eu faço? Vocês têm resposta para isso? Não. Mas se vocês tiverem isso escrito e elaborado, também é um atenuante. Compartilhamento de dados. É o que eu falei agora há pouco para vocês. Com quem vocês compartilham os dados? Vocês têm catalogado? Vocês sabem com quem vocês compartilham dados? As pessoas se esquecem, mas às vezes eu converso por WhatsApp com um fulano de tal, então eu estou compartilhando os dados com o fulano de tal. Não! Você está compartilhando também com o WhatsApp. Eu uso e-mail. Quem é o meu provedor de e-mail? Eu estou compartilhando Gmail? Eu estou compartilhando com o Google, além do destinatário. Você tem isso catalogado? Com quem você compartilha dados? Você é diligente de pedir para ele que ele te entregue um relatório das medidas que ele adota? Porque, galera, vazou no contador, o dado é de vocês, vai para o saco ele e vocês. Vazou no contador, cara, eu cobro isso dele, ele me apresentou isso, ele mentiu nas informações dele, eu fui diligente. Vamos tirar a responsabilidade de vocês. Cookie, banner de cookie. Tem muito banner de cookie por aí. Fiquem atentos aos banners de cookies que vocês usam. Tem banners de cookie gratuito, tem banners de cookie que custam, mas vejam se estão atualizados, se estão de acordo com a lei. Na NPD, tem ali uma recomendação de banner de cookie. Ali, vocês já estão muito expostos. E é algo simples de vocês se adequarem. Isso vocês fazem voltando para o trabalho de vocês amanhã. Muito simples. Rápido. Já é menos uma coisa. E por último, segurança da informação. Tem política de mesa limpa, não tem política de mesa limpa, tem política de senha forte, tem política de backup, tem o firewall, tem o antivírus. Todos os meus softwares são licenciados. Galera, isso tudo perto do prejuízo que vocês podem ter é muito barato. E perto do que vocês podem fazer do ponto de vista de ter uma vantagem competitiva com seus concorrentes também é muito barato. Explorem isso. Explorem nos e-mails de vocês, explorem nas informações de vocês, explorem nas redes sociais de vocês. Tudo que eu passei para vocês aqui, eu não coloquei ainda a contratar uma consultoria, não, é simples. É muito simples. Inclusive, se vocês quiserem, eu deixo a apresentação, Robson, para você compartilhar com quem está aqui, porque ele já tem um guia mínimo. Aqui eu estou passando para vocês o mínimo, tá? E aí cada negócio tem a sua peculiaridade. Bom, a dosimetria. Dosimetria da pena, ela está lá prevista.
E tem atenuante. Tem as penas leve, grave e gravíssima. Leve, um cookie. Grave é não ter feito nada. Nada. Hoje aqui está todo mundo no grave. Todo mundo aqui está no grave. Aqui não tem nenhuma atenuante. Algumas aí que eu escutei, algumas 10 pessoas, tem algumas atenuantes. Mas essas 12 atividades que eu passei para vocês, já vai servir de atenuante. Caso haja uma denúncia e caso haja uma autuação, porque nem toda denúncia vai virar autuação. Ah, te denuncia de uma coisa, não, tá aqui NPD, tá aqui as evidências, eu fiz essas 12 coisas. Ah, tá bom, ó, melhora isso. Segue a vida. Atenuantes, as medidas que vocês tomarem. Agravantes, todas as medidas que vocês deixarem de tomar. E aqui eu trago para vocês um exemplo. Em Portugal, lembra que eu falei que a Europa está 6 anos na nossa frente? Um hospital em Portugal foi autuado em 300 mil euros. Que seria mais ou menos 300 mil reais. Vamos fazer 1 para 1. É o dinheiro deles, o dinheiro nosso. Não vamos converter. Não teve... Vocês sabem quantos dados foram vazados desse hospital? Mais de 1.000? Menos de 1.000? Um dado para sofrer uma autuação de 300 mil euros? Nenhum dado foi vazado. Um funcionário foi demitido, saiu magoado, denunciou que o hospital não tinha adotado nenhuma medida de governança de tratamento de dados pessoais. E, em razão disso, foi autuado em 300 mil reais. Não ter adotado nenhuma medida de segurança de proteção de dados ou de governança se assemelha ao nosso caso aqui hoje? Seríamos autuados em 300 mil reais? Não. Depende muito, e aí cada um olha internamente o seu faturamento. Quanto cada um fatura aqui? Faça uma proporção. Que tipo de dado vocês tratam? Tem dado sensível? Vocês vendem medicamento? Vocês vendem... Tem sex shop? Tem alguma coisa de comportamento humano? Tem alguma coisa de saúde? Religião? Fiquem atentos. As sanções. E aqui também a gente vai voltar para o começo. Multa. Galera, na boa, multa dói no bolso, mas a gente paga. Não é um grande problema, a depender do tamanho da multa. A gente sempre paga, a gente sempre vai trabalhar e a gente dá um jeito. Essa é a realidade. Mas e se aconteceu a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados de vocês? Como é que vocês vão trabalhar sem o banco de dados? 6 meses sem trabalhar. Como é que vocês ficam? Suspensão da atividade de tratamento de dados pessoais. Como é que vocês ficam? Acabou a empresa. Agora o pior de todos. Dano reputacional. Voltando para o começo da conversa. A depender do que vocês comercializam e a depender da divulgação de um problema que vocês venham a ter, também acabou a marca de vocês. Vamos abrir outra, bora abrir outra, no nome de laranja. Porque acabou o negócio. E não é só a multa. Vamos lembrar que tem os advogados, aqueles demôniozinhos, mais de 1 milhão no Brasil, sedentos por uma ação para tomar dinheiro de vocês. Tem o PROCON e tem o Ministério Público. Pessoal, é a treva, mas não é a treva. Dá para fazer, dá para se adequar. Dá para continuar trabalhando da mesma maneira que se trabalha hoje, mas tem que adotar as medidas que são necessárias. Comecem a fazer. Não percam mais tempo. E indo para o final aqui,
eu vou falar um pouco da minha história com a proteção de dados e que envolve um pouco a história de vocês, para vocês entenderem o porquê eu estou aqui. Eu era advogado tradicional até um tempo atrás. E eu comecei a estudar Direito e Tecnologia e Direito e Proteção de Dados lá em 2015. Eu pegava o ônibus, o Prata, ia para São Paulo, aprendia, voltava. E eu escutava valores em São Paulo, na época do começo de tudo isso, que veio antes da LGPD, que eram as empresas multinacionais, por causa da lei europeia. 300 mil uma adequação, 500 mil uma adequação, 700 mil uma adequação. E eu falava, isso não é a realidade de Marília. Isso não é a realidade do Brasil. Como é que eu vou fazer para atender o pequeno negócio? Porque o pequeno negócio também tem que ser adequado. E aí a gente criou a DPOnet. Qual foi a ideia? Colocar tudo isso que eu falei para vocês dentro de uma plataforma digital e disponibilizar para as empresas que queiram se adequar. E diante das vantagens que a gente conseguiu entregar para os clientes, e o fato de você contratar a plataforma DPOnet, você já cumpre 21 requisitos essenciais da lei geral, a gente teve uma explosão exponencial de clientes. E chegou hoje a gente está com 2.200 clientes, em mais de 90 segmentos econômicos. O dia a dia nosso, enquanto tecnologia, a gente compartilha muito do que vocês vivem. E tudo que vocês estão agora assustados, eu tive lá atrás. E eu digo para vocês, comecem a se adequar. Usem as ferramentas que estão disponíveis. Procurem profissionais, independentemente de quem for. Mas lembre-se dessas 3 pilares: jurídico, governança e segurança da informação. E tentem fazer tudo. E tentem cumprir tudo dentro da proporcionalidade do negócio de vocês. Lembrem-se disso para vocês também não gastarem dinheiro desnecessário. Saberem aquilo que realmente vocês precisam. O tamanho do pé de vocês e o calçado do número do tamanho do pé de vocês. A gente conseguiu entregar a gestão otimizada, economia de tempo e certificação. Trabalhamos com DPO as Service, SaaS, ou seja, nós somos os DPOs dos nossos clientes, mais de 2.000 clientes. E pessoal, obrigado. Obrigado por me ouvir. Que vocês tenham aí hoje uma excelente tarde. Eu consegui cumprir o meu, depois de tudo isso. Vocês têm trabalho para animar o povo agora, viu? Eu derrubei para vocês. Agora qualquer coisa, agora é com vocês, não é mais comigo não. E eu estou aberto para perguntas. À disposição de todos vocês. Quem tiver ânimo para fazer uma pergunta, porque às vezes ninguém está mais com ânimo também, né? Trabalhamos com as casas de apostas. Então, nossos servidores são todos exteriores, sistema de pagamento nacional. Só que não temos PJ no Brasil. Eu preciso me adequar como sistema também normal, tudo que você disse aí. Ô, rapaz, você pensou que você ia escapar dessa, né? Achou que ia sair dessa numa beleza. Não, você tem que se adequar. Pela seguinte situação, e eu vou te explicar. A lei geral, todas as leis de proteção de dados no mundo, eles têm o princípio da extraterritorialidade. Se você tem uma atividade econômica dentro do Brasil, ou seja, você ganha dinheiro dentro do Brasil, coletando dado de brasileiros, acabou, meu irmão, você tem que se adequar. E mais, você tem que se adequar à lei brasileira, a lei da onde do seu CNPJ, da sua empresa está aberta, e a lei da onde você está transferindo os seus dados. Ricardo, meu nome é Tamires, aqui ó, na frente. Oi, Tamires, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho um e-commerce, na verdade, comecei há pouco tempo, mas eu também sou comercial de uma plataforma de e-commerce SaaS. Então, a dúvida que eu tenho é, se eu tenho uma loja em um ambiente SaaS e os dados dos meus clientes vazam, não por minha culpa, enfim, alguma falha de segurança na plataforma em si, eu também sou corresponsabilizada? A depender da situação, sim. Você pode ser corresponsabilizada. Se você demonstrar, porque se você demonstrar num caso, vamos lá, tem 2 situações aí de responsabilização.
Então vamos começar por aí. A primeira é administrativa, multa, a NPD. Se você demonstrar para a NPD que você é diligente, com tudo isso que eu te falei, e que você contratou sabendo que quem você contratou é uma empresa também diligente e houve um vazamento lá, não, você está liberado. Multa. Mas vamos agora para aquele outro bichinho perverso chamado consumidor. Ele vai utilizar a lei do Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor vai colocar vocês dois no pacote. E aí um dos dois vai pagar, e aí vai ter a briga, e você vai ter que, se você pagar, entrar com ação de regresso contra quem vazou. Ok? Perfeito. Legal. Obrigada. Nada. E eu tô gostando, o pessoal tá animado. Eu pensei que não ia sobreviver ninguém, sobreviveu uma turma aí. Pô. Boa tarde, eu sou Mário César. Ricardo, comente um pouco sobre a questão da fragilidade dos acessos, fragilidade das credenciais dos profissionais de e-commerce na ida e na volta, no acesso, etc. Você comentou um pouquinho sobre a questão das senhas, né? Perfeito. Fala um pouquinho sobre a importância do controle e monitoramento das senhas em relação à LGPD. Legal. Boa pergunta, Mário. Vamos lá. Quem aqui tem o cadastro de quem acessa as aplicações do seu e-commerce? Quem aqui controla os acessos os acessos das suas plataformas? Quem aqui tem uma política de senha forte com mais de 10 dígitos? Uma pessoa ali. 2. Quem aqui tem uma política de mesa limpa? Quem aqui tem uma instrução para não transferir senha? Cara, vamos lá, nós somos humanos. Somos brasileiros. Quem aqui não transferiu ou não viu transferir na vida? Ó, tô aqui a minha senha, eu tô lá correndo fazer um negócio, faz isso aqui para mim. A gente não tem esse controle. Depois que vaza, vem a importância. Eu vou responsabilizar quem? Eu vou correr atrás de quem depois que eu estou com prejuízo? E é uma medida também. Existem, inclusive, ferramentas para controle de senha, cofre de senha. Para cada acesso é gerada uma senha nova. Isso é extremamente importante para vocês, porque eu já escutei duas coisas. Quem é o elo fraco na corrente? Vamos lá? Adequei todos os meus contratos. Contratei o melhor advogado do mundo, Dr. Palomba. Adequou todos os meus contratos. Dei os treinamentos na melhor universidade do Brasil. E adotei medidas de segurança da informação da NASA no meu e-commerce. Só que aquele dia, o seu funcionário, ele deixou a senha dele aberta ou ele não deslogou o computador dele. É o elo mais fraco da corrente, gente. Acessos têm que ser controlados e funcionários têm que ser treinados. Respondido, Mário? Mais alguma? Não sobrou mais ninguém? Eu acho que nunca mais vão me chamar para dar palestra aqui depois dessa. Opa, boa tarde, Ricardo. Eu sou o Gustavo. Eu trabalho na área também de e-commerce, mas muito voltado ao WhatsApp. Vou contar uma história muito comum. O João estava dirigindo, voltando para casa, ouvindo ali o seu Spotify. Então, para um assaltante, pega o celular desbloqueado e vai embora. 10 minutos depois, esse assaltante manda uma mensagem para alguém muito próximo falando: cara, faz uma transferência para o meu Pix, porque surgiu aqui uma conta para pagar, eu tô com não sei o que ali para resolver, amanhã eu te transfiro. E ele viu nas conversas anteriores que era comum esse pedido. Aí lá vai o amigo, o primo, o vizinho, o patrão, transfere R$5.000 e ele segue a vida. Aí a minha pergunta é, até para uma reflexão, será que ainda é o momento de nós que somos empreendedores ainda misturarmos
os nossos contatos profissionais com os contatos pessoais, usando um WhatsApp para tudo? Será que realmente já não é o momento de nós aprendermos que tem que ter senha para tudo e que quando se fala de negócios não dá para utilizar ferramentas pessoais, porque as ferramentas pessoais é para atender necessidades pessoais, mas quando se trata de atender as demandas do negócio, a gente precisa profissionalizar? Será que ainda vale a pena eu pegar o meu celular e conectar um QR Code de uma plataforma pirata que fere as políticas do WhatsApp, por exemplo? Eu posso ser processado pelo WhatsApp? Então, eu acho que não é mais falta de informação. Eu acho que é falta de ação. E seria muito bom, acho que o que todo mundo está precisando aqui, eu te agradeço, Ricardo, é o puxão de orelha. Acho que a tua palestra, apesar de trazer um certo medo, preocupação, porque é tão difícil empreender no Brasil, acho que ele é esse puxão de orelha. Tudo que você falou foi muito útil, já poderia ter sido consumido por mim mesmo na internet, e eu não fiz isso, mas eu acho que não é mais falta de informação, é falta de ação. E eu vou fazer a pergunta que talvez seja a mais importante. Quanto que eu preciso investir na tua plataforma para cumprir os primeiros 21 requisitos? Porque eu tenho a impressão que não é caro. Obrigado. 399. Obrigado. E é por isso que a gente está com 2.200 clientes. E por isso que hoje a gente é a plataforma com mais clientes no Brasil. E os nossos concorrentes não entendem ainda como é que a gente consegue fazer isso. Mas respondendo a você, existe uma política, e assim sendo um pouco técnico, que a gente chama de Buy OD, que é toda a ferramenta tecnológica que você entrega na mão de um colaborador seu, você tem que ter esse contrato assinado por ele e por você, colocando para que aquele hardware tem que ser utilizado, como tem que ser utilizado, como tem que ser acessado. Então ali você já começa a criar, por exemplo, ali tem que estar colocado, se houver um furto do meu hardware, do meu celular profissional ou do meu notebook, o que eu tenho que fazer? Quem eu tenho que comunicar? Porque pode acontecer. E aqui vai duas coisas muito claras, né? Primeira, sim, você tem que ter o ideal é você ter um computador seu, pessoal, e um computador de trabalho. Sim, você tem que ter o teu celular pessoal e o teu celular de trabalho. Isso é medida básica e isso não é caro. Sim, você tem que ter rede segmentada dentro da tua empresa. Se você quer ter o wireless, Wi-Fi na tua empresa, você tem que ter o Wi-Fi travado e o Wi-Fi público. E aqui essa questão de senha, aonde chega, gente? Eu vou contar um caso para vocês que eu sempre conto. Isso foi logo no começo, nos primórdios. Um belo dia, isso aconteceu em Marília. 6:30 da manhã, toca a campainha. O pai de família abre a porta, a Polícia Federal. Sou da Polícia Federal, eu vim levar todos os seus equipamentos. O trabalho, o escritório da pessoa era junto com a casa. Meia parede. Por sorte, ele pegou uma delegada da Polícia Federal muito bacana, que virou para ele e falou o seguinte: olha, eu estou aqui porque da sua rede foram baixadas 190 fotos de pornografia infantil. E houve uma denúncia, na época era a CPI da pedofilia. E essa delegada foi muito legal, que ela falou: não comente com ninguém, não abra a boca, espere sair a perícia, para daí você procurar um advogado. Não comente com o teu melhor amigo, porque, galera, pedofilia é uma tatuagem na sua testa, mesmo que você não seja pedófilo. Acabou, é uma mancha, então muda de cidade. Bom, ele me procurou, veio a notificação da Polícia Federal depois de 2 anos. Olha, saiu o laudo, preciso que você seja ouvido. Daí eles me procuraram. Aí começamos a conversar, mas como é que é a tua casa? Não, minha casa é aqui, meu escritório é aqui. Tá. Qual que é a tua rede de Wi-Fi? Não, a rede de Wi-Fi do meu escritório é a mesma da minha casa. Tá. E quando vai gente na tua casa no churrasco, você passa a tua rede de Wi-Fi? Passo. Fomos até a casa dele. Fui na calçada.
o Wi-Fi chegava na calçada. O acesso foi às 23h52 da noite da rede dele. Na época não tinha a porta lógica e não tinha o IPv6. Bom, aí comecei a perguntar. Nesse dia aqui, onde você estava? Ricardo, eu acho que eu estava no Peru com a minha esposa. Opa, pega teu passaporte. Estava fora do Brasil, já tirei ele e a esposa dele. E teus filhos? Ah, eu tenho um filho maior de idade e uma filha menor de idade. Onde que estava teu filho? Ah, ele estudava em São Carlos, mas ele costumava vir para Marília no final de semana. Vamos ver o Facebook dele, se ele fez check-in em algum lugar? Por sorte, o cara fez check-in num bar em São Carlos. Saiu. A filha menor de idade estava na casa da avó, liberou a família. Vocês já pararam para pensar, para explicar que focinho de porco não é tomada, porque vocês estão dando a senha de Wi-Fi de vocês e não tem nenhuma política para isso? O grau de exposição acaba com a vida de vocês, gente. Imagine alguém acessar a base de vocês de e-mail e disparar e-mail de pornografia para todos os seus clientes. Porque alguém não gosta de vocês, porque um concorrente fez isso. E aqui, finalizando, quem são os nossos inimigos na Lei Geral de Proteção de Dados? Os nossos funcionários, nós mesmos, promotor de justiça, PROCON, a NPPD, concorrentes, Ministério do Trabalho, sindicato e consumidores. Do dia para a noite acaba o negócio de vocês. Mas eu não vim aqui para puxar só a orelha. É para dizer para vocês que tudo isso dá para ser feito. Não é um bicho de 7 cabeças e não é caro. Essa é a boa notícia. Façam. Saiam daqui com isso na cabeça. Façam. E vão ganhar dinheiro. E vão explorar isso positivamente no negócio de vocês. É isso que eu deixo de recado para vocês no final. Vocês têm como ganhar dinheiro com isso e explorar isso favoravelmente. Vocês podem eliminar concorrente com isso. Não esqueçam disso, porque é fácil de fazer e ninguém está fazendo. Se vocês aqui são 300, quantos e-commerce existem que não estão saindo daqui com tanta informação e com esse puxão de orelha dizendo é possível fazer? E não é caro para fazer. Ação. Muito obrigado a todos vocês.